Cadê a foto dessa mãe de família, por favor? O que acontecia dentro do quarto do casal que pode ter relação com o desaparecimento dessa mãe de 3 crianças aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo? Me dá o circuito de segurança, por favor, Edu. São as últimas imagens dessa mãe de família antes de desaparecer aqui em São Paulo. Um grito entalado na garganta. A família também, a mãe de Carolina, vai trazer as suas suspeitas no programa de hoje. Uma mulher boa mãe, uma mulher dedicada, até então, esposa desse homem, eu digo até então porque vocês vão entender a gravidade que tudo isso está tomando a partir de agora, a proporção que esse caso vai tomando a partir de agora. Pode me rodar outras fotos, por favor? Eu estou preocupado porque esse caso teve uma grande repercussão quando foi exibido aqui ontem e nós não tivemos notícias do paradeiro dela. No dia, inclusive, vem para mim, por favor. Olha só, você está indo para o seu local de trabalho, ok? Ok. Quem é muito exposto não acaba fazendo o mesmo caminho todo dia, né? Você, por questão de segurança, às vezes de carro, você muda as suas rotas por uma questão de segurança. Agora, essa mulher, segundo a família, não tinha motivo de mudar a rota dela, tanto que ela não chegou ao destino que era o trabalho. Concorda comigo, Percy? Se ela muda a rota do trabalho, é porque ela temia algo. Concorda comigo ou não? Senão ela seguiria no mesmo caminho de sempre. Exatamente, ela não queria que a rotina que ela usava para o trajeto, casa-trabalho, fosse conhecida por pessoas que ela considerava ameaçadoramente pessoas com potencial agressivo. Então ela procurava alternar justamente isso. Se você se conhece alguém e quer atingi-la, a primeira coisa que você faz é procurar ver quais são os hábitos regulares dela. E foi exatamente isso que a mãe de família quis fazer. Mudar os hábitos regulares para não chamar atenção no trajeto de sempre, no seu cotidiano, Bate. Vem para mim, por favor. Eu vou tentar, confesso a vocês, ter muito tato nessa história. Por isso que eu estou esperando o material da Luísa Zanqueta chegar, porque eu acho que o ideal, né, é que toda essa história parta da boca do marido. Porque, afinal de contas, tudo isso acontecia dentro do quarto do casal, com ela sozinha. O marido não participava nesse momento. E vocês vão entender o motivo pelo qual o marido resolve trazer à tona esse comportamento da mulher dentro do quarto. Agora, algo importante a ser dito, algo importante a ser colocado também a vocês, meus amigos de todo o Brasil, é o motivo pelo qual o marido decide de uma vez por todas revelar algo muito íntimo de dentro daquela casa. A mãe, a dona Leni, que é mãe da Carolina, ela acha que o marido da filha tem que ser investigado. E nós precisamos respeitar a opinião dela. Não é porque você vai ser investigado que você é culpado. A gente precisa separar. Existe o investigado, aquela pessoa que a polícia coloca na mesa para se tirar qualquer dúvida, e quem é inocente não tem que temer investigação. Se você tem a verdade, se você tem a inocência dentro de si, se você tem a verdade dentro do seu coração, não tem que temer. Você vai dar a tua versão e vai conseguir, por meio de advogado, provar por A mais B que você não tem nada a ver, por exemplo, nesse caso do marido, desaparecimento. Mas quando esse marido é colocado diante ao questionamento da Luísa Zanqueta foi atrás desse homem. A Luísa Zanqueta conversou com a dona Leni, que é a mãe da Carolina, e mediante essas informações, ela foi atrás do marido. Tem as imagens dela indo atrás do marido? Não, eu sei que ainda não está pronto. Pode pôr sem áudio mesmo, então. Pode pôr sem áudio. Só para mostrar para as pessoas que isso já está em confecção. Ela vai atrás do marido com o questionamento para saber... Pode pôr sem áudio mesmo, não tem problema. Isso. Ela vai atrás do marido para saber que história é essa que a mãe da Carolina está contando e que deixou todos nós preocupados. Porque o marido está se mostrando aqui para o programa, pelo menos, uma pessoa bem intencionada,
um sujeito que quer realmente saber o que aconteceu com a sua esposa. Afinal de contas, dentro daquela casa estão os 3 filhos que ele teve com essa moça. Ora, se o marido não tivesse interesse de saber o que aconteceu com a esposa, nem mais marido ele seria. Seria ex-marido. Ou seria amigo dessa moça. Mas não. Ele quer saber o que aconteceu com essa moça. Quando nós pegamos as informações de um lado da família e levamos até esse rapaz para tirar a limpo toda a história contada de que a Carolina sofria violência dentro de casa, que não tem nada a ver essa denúncia de violência, que ela era machucada dentro da casa, não tem nada a ver com esse comportamento, com esse segredo dentro do quarto, que, para a família, a polícia tem que investigar os ferimentos que eram provocados contra a Carolina, segundo a família, pelo marido, e o marido diz que não. Primeiro, ele fica desconcertado quando essa história das agressões é trazida à tona, mas ele acaba revelando o que a esposa faria dentro do quarto, que pode ter provocado esse sumiço forçado. Vejam bem, no programa de amanhã, né, nós vamos agora se desfazer de algumas regiões, né? Nós vamos desfazer a rede em algumas partes do Brasil para que entre a programação local. E no Cidade Alerta de amanhã, você que não vai acompanhar o programa de hoje, vê o término dessa notícia. Muito bem, você que segue comigo aqui no Cidade Alerta, daqui a pouco então, a reportagem está sendo preparada. Já tem com áudio aí? Já? Então pode pôr com áudio a Luísa Zanqueta indo atrás do marido, pode pôr. Deixa eu ver. Ela vai tirar limpa essa história das agressões. Você pode ser bem sincero comigo? Quando, é o que a gente quer. Enfim, por conta disso ou por causa de outros problemas no relacionamento, vocês tinham brigas, discussões calorosas? Discussões, sim. E brigas? Sim. Não, brigas não. Você já bateu nela alguma vez? Não. Porque eu conversei com algumas pessoas que dizem o contrário. Sim, eu fiquei sabendo. Disseram que nós discutimos, eu quebrei alguns celulares, né? Isso. Que você já quebrou muita coisa dentro de casa, que você já machucou ela, já agrediu ela algumas vezes. Sério que... Só ela poderia falar isso daí. Mas... Só ela mesma poderia dizer tal coisa. Mas eu posso garantir que nunca agredi, nunca machuquei ela também. Mas já brigamos, já discutimos, inclusive por causa disso, por causa de outros sites. Então quer dizer que ela inventou que você bateu nela? Sim. Não sei. Quem inventou? Ela, porque ela contou que você bateu nela algumas vezes. Ela contou? Quem? Ela comentou para algumas pessoas, eu não posso dizer para quem foi. Sim, entendi. Ela disse isso para alguns amigos meus também, porque eu costumava sair, e ela nunca gostou disso. Discutimos por causa do site, discutimos por ser perigoso, discutimos por colocar fotos nua, com o rosto, para estranhos, pessoas de outros países, Turquia, países em que... Mas ela enviou essas fotos ou ela publicou? Publicou, enviou também. Fotos nuas? Sim. Segura. Vem para mim, por favor. Vocês reparem que essa história de fotos nuas... Volta, por favor, 20 segundos desse texto, desse videotape aí, por favor. 20 segundos. Reparem que essa história de fotos nuas só é revelada à tona, eu queria que saísse da boca dele, porque é o marido dela, ele que se responsabiliza. Não é nada ilegal. Nada ilegal. Mas é uma mãe de família, né? Então, eu não sei se ele iria expor essa situação se não fosse o drama do desaparecimento. Porque é algo que eles guardavam a 7 chaves. Que ela se mostrava nas câmeras, que ela mostrava o seu corpo nas câmeras, ao vivo. Outras pessoas se cadastravam no site, paga-se um valor para você ver esse conteúdo erótico e as pessoas costumam pagar e ela recebia por isso. E ele, pelo que eu estou entendendo, concordava com a situação até um determinado ponto. Para ele, se é que isso realmente acontecia,
Porque a Carolina não está aqui para falar se é verdade ou não. Quem está dizendo é o marido. Mas algo teria ocorrido nesses relacionamentos na internet, relacionamentos supostamente profissionais, para ganhar dinheiro. E aí ela teria avançado do ponto, no parecer dele, e aí a situação azedada. Pode colocar, por favor, esse depoimento novamente. Ela contou? Quem Ela é? comentou para algumas pessoas, eu não posso dizer para quem foi. Sim, entendi. Ela disse isso para alguns amigos meus também, porque eu costumava sair, e ela nunca gostou disso. Discutimos por causa do site, discutimos por ser perigoso, discutimos por colocar fotos nua, com o rosto, para estranhos, pessoas de outros países, Turquia, países em que... Mas ela enviou essas fotos ou ela publicou? Publicou, enviou também. Fotos nuas? Sim. Porque no site isso é comum? Sim, é bem comum. Apesar de o site ser para conversas, ele camufla essa segunda parte aí. Que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres sabem, assim que entram nesse site, como funciona. Mas seria o quê? Um site de prostituição ou só de relacionamento? Também de relacionamento, mas havia muito aliciamento para prostituição pro lado dela. Muito. E isso que me preocupava mais. Porque ela dizia que sabia o que estava fazendo. No entanto, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que ela estava fazendo. Meu maior medo é que ela tenha acreditado em alguém ter feito alguma coisa. Outra coisa também, ela não tinha problemas comigo exatamente. Ela tinha problema com a família inteira. Com a família inteira ela tinha alguns problemas. Você está dizendo que ela não tinha um bom relacionamento com a família, porém a família diz que você é que batia nela e que deixou ela infeliz e a ponto de talvez até por vontade própria fugir de casa. Não. Um dos dois está mentindo. Desculpa, mas é difícil. Uma das partes não está dizendo a verdade. Sim. Se a família dela não diria uma coisa dessa. Porque a família dela está presente todo dia. Os pais dela, inclusive, moram no mesmo quintal, estão em casa quase sempre. E eu era o único apoio que ela tinha com relação a isso. Segurou, por favor, vem para mim. Então, deixa eu ver se vocês entenderam. Nós trazemos o caso, nós mostramos aqui todos os lados desse assunto. O marido se mostrou disposto a procurar a esposa desde o início, pelo menos ao meu ver. Vou ver se Percival concorda comigo, se você de casa concorda conosco. Ele só revela... Cadê o Percy aqui? Pode dividir o Percy com a foto da Carolina, porque ela está sendo procurada, está desaparecida. Qualquer informação sobre o paradeiro dela, comunique à polícia, porque a família está desesperada, sobretudo marido, mãe. Agora, Percival, ele só resolve quebrar o silêncio e revelar essa história de foto pornográfica na internet. Eu volto a repetir, gente. Nós mostramos até a Suzy. Lembra o caso da Suzy? Aquela moça bonita, modelo, que inclusive mandou uma mensagem agradecendo pelo programa ter contado o caso dela. Suzy, a gente está aqui justamente para isso. A Suzy, ela que tirou a foto sensual nada, estava de roupa na academia, né? Mas shortinho na academia, não gostaram, queriam expulsar ela do prédio, aquela coisa toda que vocês viram. Ela o que faz? Se expõe na internet, fotos íntimas na internet, fotos que são atualizadas sempre num determinado site, que a pessoa vai, se cadastra, paga uma mensalidade, a pessoa vê. Ué, não é crime nenhum. Não é crime. Só que ele poderia não querer contar essa história desde o início, porque é casado com essa moça, então para ele, o fato da esposa se mostrar na internet com fotos íntimas, para ele era uma coisa no começo que tudo certo, porque colocava dinheiro dentro de casa. Mas a partir do momento que ele descobre que a mulher estava tendo cantada para se prostituir, para sair com caras estranhos e também estava colocando o rosto, ele começa a ficar com o pé atrás. Mas eu quero dizer mais uma vez, ela, se realmente fazia isso, não é vergonha nenhuma, é um trabalho dela, que ela resolveu ganhar esse dinheiro. O problema é as pessoas com as quais ela se relacionava. Porque se são pessoas perigosas, pessoas que se passam por outras, golpistas,
que querem atrair essas mulheres, por exemplo, para ir para o exterior, como mula do tráfico. Várias e várias vezes nós mostramos isso. Mulheres que são bonitas, a Carol, sem dúvida nenhuma, uma moça muito bonita. Acima de qualquer suspeita, esses traficantes vão, convidam essas moças para ir para a Europa, elas recebem cerca de 20 a 30 mil reais, colocam a droga nas partes íntimas ou então engolem as cápsulas de cocaína, né? Antes disso, essas mulas do tráfico acabam, vem para mim por favor, comendo alimentos que dilatam o estômago, porque quanto mais droga couber no estômago, mais dinheiro elas vão ganhar. E se conseguem entrar no país com a droga, na próxima vez elas vão ganhar mais dinheiro se toparem e vão ganhando a confiança dos traficantes. Aí sim é crime. Não estou dizendo que é o caso da Carolina. O que eu estou falando é que muitas pessoas procuram essas mulheres bonitas da internet e essas moças achando que é um dinheiro fácil levar a droga. Muitas vezes também, depois eles contam a história, que a polícia para na imigração, chegando no país, e tem droga escondida na mala, elas usam aquela desculpa, mas me deram essa mala para trazer para cá, eu não sei quem colocou isso aqui, eu não sei de onde surgiu essa droga não é minha. Só que até aí já está dentro da mala que você está carregando no aeroporto. E elas sabem muito bem que se alguém entrega uma mala e fala assim, um desconhecido te fala, leva essa mala para Roma, leva essa mala para Lisboa, leva essa mala para Madrid, leva essa mala para Londres, para África, é claro que coisa boa não é. Ainda mais se for uma pessoa que não é conhecida sua. E aí te dá um dinheiro, 20, 30 mil reais? Epa! Não estou dizendo que é o que aconteceu com essa moça, mas nós já vimos diversos casos de mães de família, de mulheres bonitas assim como a Carol, que são recrutadas pelas quadrilhas de tráfico internacional para levar droga para fora. Pode ter acontecido com ela? Não sei. A polícia que vai nos responder. Ela pode ter sido aliciada para se prostituir no Brasil ou fora do Brasil? Tudo é possível. A gente não sabe o teor das conversas nesse site erótico que ela participava, segundo o marido. Ela pode ter se cansado do casamento, se cansado do marido e ido viver outra vida? Eu espero que sim, diante disso, seria o menos trágico. Ela cansou do marido, não queria mais ficar com o marido e foi embora. Pelo menos está viva, vai poder criar das crianças e o marido sabe que o casamento não vai seguir adiante e ela sumiu. E agora, com o Cidade Alerta mostrando insistentemente a foto dela, é capaz que essas notícias cheguem. Portanto, nós estamos entrando neste momento numa trilha desconhecida. Inclusive dela ter entrado em parafuso e desaparecido porque quis, resolveu jogar tudo para o alto, também várias e várias vezes nós mostramos esse caso, até algo até mais grave, dela ter mudado justamente naquele dia o trajeto que fazia para o trabalho, foi abordada por um bandido e o bandido levado ela. Vocês se lembram do caso da jovem que foi comprar na farmácia fralda para a filha? Ela justamente naquele dia mudou o caminho de voltar para casa e foi abordada por um vagabundo. Percival. E também tem essa história que o marido agredia ela. Mas eu acho que o marido, mais uma vez eu quero acreditar, um marido que se expõe na televisão diante do desaparecimento de sua filha, eu não quero acreditar que ele teria alguma relação com o sumiço dela. Que aí são duas coisas, um desaparecimento e outro as agressões que ela sofria dentro de casa, segundo a família de parte de mãe. Concorda, Percy? Então, Bart, vamos, dentro do seu raciocínio, recompor ligeiramente os fatos e interpretá-los. Quer dizer, no quarto, que é o espaço na casa, dentro de uma casa, onde um casal tem maior intimidade, lá tinha uma câmera, que evidentemente precisava ser instalada. A mulher precisava produzir-se para transmitir essas imagens. E terceiro ponto importantíssimo, era um segredo para pessoas fora do círculo mais íntimo. Mas o marido sabia, não era segredo para o marido. O marido era consciente disso. Se isso rendia dinheiro, se isso significava mais dinheiro em casa, se isso queria dizer mais equilíbrio no orçamento familiar, não sabemos. Mas o marido estava sabendo de tudo. O fato é que essa nudez exposta, ela coloca a mulher, aí no caso, numa vitrine.
E muita gente pode reconhecê-la andando normalmente no lugar que ela frequenta e ela passa a ser cobiçada, visada, vai criar um embaraço em seus futuros relacionamentos pessoais. Agora, por que o marido admitia tudo isso, não consigo entender direito. Você diz que não consegue entender por que ele permitia com que ela fizesse essas transmissões na internet? Exatamente, com pleno conhecimento, conhecimento e consentimento dele. Mas ele conhecia a situação e consentia. Isso. Olha só. Aí, Percival, é muito do casal. Ele, né? Cada casal, o acordado, como que é? Combinado não sai caro. Eles combinam ali entre eles, estavam precisando de dinheiro, a moça tem um corpo bonito, resolveu se expor na internet. Não é crime. E também acho que a gente não tem que julgar, porque é relação de marido e mulher, é um trabalho, ela não está cometendo crime. Você acha que ela não deveria fazer isso? Claro, crime não é, Bate, evidentemente que não é crime. Na verdade, você tem entre ela e o marido um acordo. Você tem um verdadeiro pacto. Eu me exponho publicamente, minha nudez é transmitida ao vivo, minha nudez é exposta. Quem quiser pode me ver nua. Você sabe, nós ganhamos dinheirinho, dividimos o dinheirinho. Se você tem um homem que concorde com essa situação, é uma hipótese a ser levada em consideração. Eu, de início, até havia pensado na possibilidade de um fetiche, dela fazer algo que ninguém soubesse dentro do quarto. Mas o marido, pelo menos, sabia, inclusive com a transmissão ao vivo. E, Percy, ele foi muito honesto com relação a isso. Eles queriam dinheiro. Queriam dinheiro. Ela se exibia ali na câmera. A Suzy não falou que chega a ganhar 2 milhões, não é isso, Zamataro? 2 milhões por mês. 2 milhões de reais por mês, fazendo cenas eróticas dentro da casa dela. Vai lá, paga quem quer. Não está obrigando, não está tirando dinheiro de ninguém à força. Vai lá nesse site, paga quem quer. Pelo jeito é isso que a Carolina fazia também. Ela colocava as imagens dela, casada, o marido tinha ciência de tudo isso, né? Acho que satisfação pro marido tem que dar. E ela mostrava o rosto. Só que quando o marido viu a proporção que aquilo estava tomando, ele começa a ficar incomodado. Aí talvez o dinheiro não estava compensando aquela angústia dele de saber que a esposa dele estava se expondo na internet, em câmeras, para que os outros tivessem prazer. Mas a família dela, né? Quando eu digo a família dela, a parte da mãe, não sabia dessa história. Não sei nem se vai ser informada durante essa reportagem. Não, com certeza, se a família está dizendo que não sabia, foi questionada por nós, né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte. O que foi? Gêmeos? Nossa, ela é mãe de gêmeos de 6 aninhos. São 2 crianças de 6 e uma de 10 anos. A família ligou agora para falar o seguinte, que garante que a Carolina... Enche a tela, por favor. Vamos mostrar mais a foto dela antes de eu pôr a reportagem no ar, Edu. Isso, por favor. A família garante que ela jamais sairia de casa e deixaria os filhos sozinhos. Quantos dias ela está desaparecida já, hein? Quantos dias ela está desaparecida? É isso, quando tem filho na jogada, quando tem filho no meio, vem para mim, por favor. Mãe que é mãe, não vira as costas, a não ser que esteja doente. Um problema psicológico, psiquiátrico. Mãe que é mãe, não vai embora e deixa os filhos para trás. Isso você pode ter certeza. E é o que a mãe dela está garantindo. Que a Carolina jamais iria embora. Ah, tá lá? Deixa eu ver que foto é essa. Cadê? Puxa vida. Aí tem 2 das 4 crianças. São gêmeos, né, pelo jeito. Poxa, eu quero acreditar na palavra do Renato. Eu quero acreditar no marido. O marido não traria particularidade aqui. Eu sei que a família está muito angustiada e quer que ele seja investigado por causa das agressões, mas, Percy, não quero acreditar que o marido seria tão frio de dar uma entrevista aqui procurando a esposa e mãe dos filhos, sendo honesto ao admitir o que para ele é uma verdade, porque ela não está aqui para contestar ou para confirmar, dizendo que ela fazia esses
esses trabalhos eróticos na internet. Volto a repetir, não é crime e não é errado. Aí é um acordo da família, é um acordo dos dois. Tem razão, agora sabendo disso, não são filhos crescidos não, são 3 pequenininhos, Percy, que precisam ainda mais da mãe, 6 anos. Aí uma das probabilidades, Obate, é ela não ter contado com a hipótese, aliás, muito plausível, muito possível, de ficar conhecida por se expor nessa situação. Possibilidade essa que nem o marido poderia não imaginar que pudesse acontecer. Você já pensou ele, o marido, com essas transmissões ao vivo da mulher sem roupa, nua, alguém chegar para ele, ou várias pessoas chegarem, eu vi a sua mulher pelada na internet. Como que você acha que um marido reagiria diante dessa situação? Extremamente embaraçoso isso, prejudicial à imagem dele, ia ficar com a reputação destruída. Então pode ser que até ela tenha querido deixar tudo isso para trás, né? Prejudicial para a imagem não é, Percy. Eu acho que é muito julgamento. Não vamos julgar assim. Não é, ué. É o trabalho. A pessoa quer ser ator pornô, atriz pornô, é o trabalho dela, ué. Aí vai da cabeça de cada um. Tem gente que permitiria a esposa fazer isso, tem gente que não permitiria. Mas não há motivo para julgar esse rapaz porque a esposa faz isso. Ora, nesse caso, né? Nesse caso aí, está constatado pelo marido que ela fazia isso simplesmente pelo dinheiro. Não é Você acha que é traição? Isso não é traição. Não é, não tem por que ser. Traição não é. Não é. Você acha que é traição, Adeus? Não é. Não, que traição que é? Isso daí é trabalho, gente. Deixa ela ganhar o dinheiro, se o marido tá topando. Não é traição, mas veja bem, pense comigo. Dentro de padrões morais rígidos, essa prática não é aceitável. Ah, tá bom. Então vem cá. Morais rígidos. Eu queria que você me explicasse, eu disse rígidos. Ok, então me explica por que uma mulher, quando se expõe de maneira mais sensual na internet, fica muitas vezes mal falada. E o sujeito lá da dupla, que dupla que é aquele? Que botou uma foto lá mostrando... Que Cauã, tá doida? Que Cauã? Zé Neto e Cristiano, um dos dois, postou uma foto mostrando ali demais. E aí, comentário exaltando o cara na internet. A mulher não pode, isso daí tem que mudar, Percival. Só porque a mulher vai prejudicar o marido, se fosse o homem não prejudicaria a mulher? Tem que parar com essa concepção também. Mas, Obate, é isso que eu falei. Quando eu falo em padrão moral rígido, quer dizer, moral vem do quê? De mores, do latim, mores. Costumes culturais, costumes num determinado lugar, num determinado país, num determinado bairro. Então, esses hábitos podem ser aceitáveis para muita gente, mas para muita gente também não é. Todo mundo imagina um casal, uma vida regular, certinha. Aí fica desagradável a situação, moralmente falando, tanto para a mulher quanto para o homem. Tem casal que gosta de se divertir com mais gente, ué. Então, menage à trois. Quem? Menage à trois, ou vulgarmente suruba, né? Que isso? Percival, mas não é isso? Deus, não, vamos interditar o Percival, meu Deus do céu. Não, menage à trois. Não, vamos interditar. Não me fale essas coisas essa hora. Eu tô sendo discreto aqui, sabe? Eu vim de berço, eu fiz 5 faculdades, tranquei 4, isso é bem verdade, tranquei 4. Para tentar ser discreto aqui, sensível com a situação, tô dizendo que os casais gostam de se divertir. Aí você já vem e já joga tudo pro ar, Percival? Ah, Percy, não dá. Tá pronta a reportagem nesse caso? Eu não jogo pro ar, jogo pra cama. Que isso, meu Deus. Põe no ar a reportagem, vamos lá. O caso da Carolina Dias Neri, a ajudante de limpeza de 27 anos. O estranho sumiço e os caminhos sinuosos que podem decifrar o enigma. A surpreendente revelação do marido que não tinha contado tudo o que sabe. Discutimos por causa do site, discutimos por
ser perigoso. Discutimos por colocar fotos nua, com o rosto, para estranhos. A acusação da família que estava há dias contida, como um grito preso na garganta. Ele já quebrou uns 3 celulares dela. O pai dela compra, dá para ela, ele quebra. Ele quebrou televisão, bateu nela. Essa é a última imagem da jovem, minutos depois de sair de casa. Por que Carolina mudou o trajeto naquele dia? Se não iria para a empresa onde trabalhava, na zona leste de São Paulo, qual seria então o destino? No mesmo terreno onde Carolina e Renato vivem com os 3 filhos pequenos, em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, encontramos parentes dispostos a falar sobre uma situação até então mantida em absoluto segredo. Que ela falou que não ia viver nessa vida de inferno mais e queria ir embora. A senhora acha que ela saiu de casa porque quis, já com a intenção de não voltar. Porém, o que pode ter acontecido a partir daí é que preocupa todo mundo. Todo mundo. Aí eu estou fazendo um apelo para ela, que ela deixou 3 filhos, e a mãe, o pai e a irmã. Está todo mundo preocupado, querendo que ela volte para dar uma explicação. O que aconteceu, por que ela saiu. Carol estava infeliz e chegou a pedir ajuda de algumas pessoas. Nem todas, porém, têm coragem de mostrar o rosto, como essa outra testemunha. Mas o que ela não aguentava mais? A relação com o marido? Com o marido? Ele fazia algum mal para ela? O quê? Pode falar. Eles nunca tiveram uma vida boa. Ele sempre foi muito ciumento, muito conturbado com ela. Sempre foi assim. Ele batia nela? Ela reclamava isso? Ela já tentou pedir ajuda. Ela tentou pedir ajuda? Ela sempre, pelo jeito dela. Mas você acha que ela pode ter fugido de casa? Sim. Por causa dessa relação conturbada? Uhum. Ou ele pode ter feito alguma coisa contra Não, ela? essa hipótese a gente descarta. Tenho certeza que ele não fez nada com ela. É que abandonar os 3 filhos pequenos... Ela não teria coragem de abandonar eles. A não ser se ela já estava no limite dela. Mas isso é bem estranho, não é? Sim, muito. Ela não tinha vícios? Não, nada. Renato, que se mostrou tão sensibilizado com o sumiço da esposa, poderia ter motivado essa saída repentina de Carol? Ou até algo pior? Vocês suspeitam desse marido, já que eles tinham uma relação tão difícil assim? Inclusive daquela história que ela teria entregado o próprio celular formatado para ele na véspera do sumiço. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Eu não acredito, não. Ele toda hora tomava o celular dela, quebrava, escondia. Você acha que o marido pode ter descoberto, né, ter tido acesso, até porque ele ficou com o telefone celular dela, ter tido acesso a esse aplicativo internacional, ter visto alguma conversa, de repente, que ele não gostou dela com outra pessoa e ter feito algo ou ter discutido com ela e por conta disso ela saiu de casa? Eu acho que não. Ele sabia do site de relacionamento dela, ele apoiava no começo. No começo? Sim. E depois? Depois ele não quis mais porque ficou com ciúmes. Só que ela continuou. Carolina se cadastrou em um site de bate-papo virtual com usuários do mundo todo. E isso, segundo a família, teria motivado mais uma forte crise de ciúme no marido. Olha a situação da família como é complicada. Esse terreno aqui é um só. O casal, o Renato e a Carol, moram nessa casa aqui. Lá nos fundos, a mãe dela está morando também. Eles dividem o mesmo terreno, ou seja, muitas pessoas aqui, outros parentes também moram aqui perto, muitas pessoas sabiam dessa relação conturbada entre os dois. Eles são casados há 12 anos, têm 3 filhos. A Carol casou muito nova, engravidou com apenas 15 anos. Está numa situação tensa com o marido há bastante tempo. Ela já reclamou, inclusive, de algumas agressões. Ele seria um tanto violento. Mas ele está empenhado nas buscas. Ele está, neste momento, procurando por ela. E a situação realmente é complicada porque a sogra
a mãe da Carol, que está desaparecida, fica em dúvida. Como que ela vai falar mal do genro, sendo que eles moram tão próximos? Então ela prefere não se pronunciar. Ela prefere, nesse momento, aguardar que alguma pista apareça, que a investigação avance. Ela prefere se manter calada, mas está sofrendo muito, porque a Carol sempre foi uma jovem trabalhadora, uma boa mãe, uma boa filha. Ninguém aqui tem nada que desabone essa jovem, essa mãe, auxiliar de limpeza, 27 anos, que saiu de casa tranquilamente, dizendo que ia trabalhar com uma mochila nas costas e que, por se sentir tão sozinha ultimamente, entrou em um aplicativo de relacionamento, de conversa, um aplicativo internacional até para aprender outros idiomas. E ela usava um tradutor simultâneo para conversar com outras pessoas. Então a preocupação de todos é justamente essa. Quem ela pode ter conhecido, por ela ser um tanto ingênua, não se relacionar com tantas pessoas, ela pode sim ter sido enganada, ter caído na conversa de alguém. E é isso que todos estão querendo descobrir. Renato não estava em casa para se defender porque saiu para procurar a esposa, sumida desde o dia 22 de setembro. Marcamos de encontrá-lo em uma estação de trem. Nós estamos aqui na estação Guapituba, no ABC Paulista, porque nós vamos agora nos encontrar com o Renato. Ele está percorrendo várias estações de trem, terminais de ônibus aqui da região, em busca de alguma informação da Carolina. Por quê? Porque ele teve acesso ao celular dela, aos sites de busca e viu o que ela estava pesquisando na véspera do desaparecimento. Encontrou algumas agências de emprego, alguns terminais de ônibus também, alguns intermunicipais. Ele não sabe exatamente o que ela estava procurando. E ele está atrás de alguma pista, ele está justamente indo nestes endereços para tentar descobrir alguma coisa sobre o paradeiro da Carol, da mãe dos seus 3 filhos. É tudo muito estranho, mas nós temos outra curiosidade, outras perguntas importantes, principalmente depois do que a família nos contou. Até então, Renato estava desesperado por notícias da mulher. Ele deu entrevista para a colega Tainara, conversando normalmente, e não falou sobre o casamento conturbado que eles tinham. Agora nós vamos tentar descobrir o que ele está escondendo. Ó, o Renato, que está há dias procurando pela Carol. Imagino que você já tenha percorrido quilômetros, né, em busca de alguma informação. Por favor, meu colega vai entregar o microfone. Sim, já fui até São Caetano, já procurei alguns terminais de ônibus também. Você foi exatamente aonde? Eu fui até o terminal de São Caetano, porque lá tem alguns... lá é um terminal intermunicipal, interestadual. Então pode ter acontecido, se acontecer alguma coisa com ela, pode ser que ela tenha saído, sumido, não sei. Pode ter conhecido alguém que pode ter ajudado, preciso de ajuda talvez. Não sei se ela caiu num golpe, entendeu? O problema é eu não saber o que aconteceu. Qualquer coisa pode ser possível. Esses endereços que você está buscando são lugares onde ela já andou pesquisando na internet, isso, certo? Isso. Peguei no celular, comecei a pesquisar, olhei alguns lugares que ela estava procurando emprego e comecei a procurar por aí. Renato não imaginava o que havíamos descoberto sobre o casamento deles. E aos poucos foi se sentindo obrigado a contar a verdade. Algumas até inconvenientes. Renato, você pode ser bem sincero Sim. comigo? Quando, enfim, por conta disso ou por causa de outros problemas no relacionamento, vocês tinham brigas, discussões calorosas? Discussões, sim. E brigas? Sim. Não, brigas não. Você já bateu nela alguma vez? Não. Porque eu conversei com algumas pessoas que dizem o contrário. Sim, eu fiquei sabendo. Disseram que nós discutimos, eu quebrei alguns celulares, né? Isso. Que você isso. Já quebrou muita coisa dentro de casa, que você já machucou ela, já agrediu ela algumas vezes. Sério que... Só ela poderia falar isso daí. Mas... Só ela mesma poderia dizer tal coisa. Mas eu posso
garantir que nunca agredi, nunca machuquei ela também. Mas já brigamos, já discutimos, inclusive por causa disso, por causa de outros sites. Então quer dizer que ela inventou que você bateu nela? Sim. Não sei. Quem inventou? Ela, porque ela contou que você bateu nela algumas vezes. Ela contou? Quem? Ela comentou para algumas pessoas, eu não posso dizer para quem foi. Sim, entendi. Ela disse isso para alguns amigos meus também, porque eu costumava sair, e ela nunca gostou disso. Até sobre o lado ciumento, Renato rebate, o que para ele seriam falsas acusações. Você está dizendo que ela não tinha um bom relacionamento com a família, porém a família diz que você é que batia nela e que deixou ela infeliz e a ponto de talvez até por vontade própria fugir de casa. Não. Um dos dois está mentindo, desculpa, mas é difícil, uma das partes não está dizendo a verdade. Sim. Se a família dela não diria uma coisa dessa, porque a família dela está presente todo dia. Os pais dela, inclusive, moram no mesmo quintal, estão em casa quase sempre. E eu era o único apoio que ela tinha com relação a isso. Mas a família disse? Até eu começar a perguntar do site e questionar sobre o site. Aí começou eu a pressionar, os pais pressionavam ela também, bastante, não era pouco. Todo mundo, quer dizer, eu também era pressionado. E por eu pressionar ela, o meu pensamento é por eu pressionar ela tanto por causa desse site para ela parar, porque é perigoso, talvez ela tenha realmente explodido até comigo por causa disso, entendeu? Mas eu era a única fonte dela de conforto, porque eu era o único apoio que ela tinha com relação a isso. O casamento de vocês ia bem? Do seu ponto de vista, estava tudo bem? Do meu ponto de vista, não, ainda estávamos nos resolvendo. Ao longo dessa reportagem foram surgindo novos elementos. A história ganhou contornos. Depois de algum tempo conversando com o Renato, ele decidiu se abrir. Falar sobre algo bastante difícil para ele. Expor a vida íntima do casal em rede nacional. Ele contou que aceitava que a esposa fizesse videochamadas com outros homens. Ela tinha o objetivo de ganhar dinheiro com isso, porém sem um contato físico com essas pessoas até então desconhecidas. Mas ele foi ficando preocupado que aquele tipo de site que ela se cadastrou obrigasse ela em algum momento a fornecer informações pessoais como endereço, telefone, e ela acabasse, por uma questão até de necessidade financeira, rompendo esse acordo com o marido. Ela dizia que não tinha essa intenção, que não pretendia se encontrar com nenhum outro homem. Porém, o marido já não estava mais gostando dela participar desse tipo de site e os dois então discutiram algumas vezes sobre isso. Recentemente, inclusive, eles tiveram bastante divergências, entraram em conflito, em um atrito, inclusive, e ele suspeita que por conta dessa situação toda, ela tenha sim saído de casa por vontade própria. Agora o medo dele é que ela tenha caído na conversa de alguém, uma pessoa com más intenções, que essa pessoa possa estar mantendo a Carol em cárcere e por conta disso ela não tenha conseguido voltar para casa e nem para a família que ela tanto ama, para os filhos dela. Esse é o maior medo e é isso que você quer descobrir. Isso mesmo, porque ficar na dúvida é a pior coisa. Saber que ela está bem, é só isso que a gente precisa saber, para esse sofrimento acabar. Ela não precisa voltar, ela não precisa, só precisa avisar se está bem, apenas isso. Um dia antes de sair de casa, Carol entregou o celular ao marido. Renato explicou que precisava do aparelho para uso pessoal. E foi aí que também desconfiou que a esposa estava com planos de viajar. Um dos possíveis destinos seria o estado de Santa Catarina. Renato, nós temos aqui a última imagem da Carol. Essa foto, onde ela aparece vestida de preto, mochila nas costas, um guarda-chuva e o que parece ser um casaco, algo do tipo na mão.
Sim, sim. Você tinha visto essa imagem? Eu vi hoje. Viu hoje? Isso. Inclusive, ela está indo na direção do centro de Ribeirão Pires. O centro de Ribeirão Pires tem um terminal interestadual também, vai para Santa Catarina. E eu pretendo ir lá perguntar, vou com RG, vou com BO, vou perguntar. O que você achou dessa foto aqui? O que diz isso pra você? Porque normalmente ela carregava na mochila produtos de limpeza, pano, que ela utilizava na limpeza, na faxina de uma empresa, né? Você acha que ela estava levando algo a mais do que não era normal ela carregar, por exemplo? Aparentemente não, ela saiu vestida exatamente como ela sai para trabalhar. Ela sempre sai assim para trabalhar, Sim. Nada de anormal. Não. Mas você tem certeza que ela não chegou no destino, que era Sim. essa empresa de São Mateus, zona leste de São Paulo? Sim, ligamos na empresa e a empresa disse que ela não compareceu nesse dia. Carolina pegou um ônibus e abandonou os 3 filhos para viver uma aventura com um desconhecido da internet? Ou foi atraída para uma emboscada e algo muito grave pode ter acontecido? Você acha que ela pode estar correndo perigo? Sim, tenho certeza. Ela tem 2 meninos pequenos, uma menina de 10 anos e os meninos de 6 anos. Eles estão sentindo falta da mãe. Estão sentindo falta da mãe, né? Que a avó que está cuidando, que a avó trabalhava, parou de trabalhar agora para cuidar deles. Está até topada de remédio, chorando muito. E está fazendo um apelo para ela que ela, aonde ela estiver e está vendo a reportagem, voltar para casa para dar uma explicação para a família.